O Tico pede com licença, mas a de preto diz que ela que pede com licença. Ele fala que sente muito, mas é que ele precisava passar. Ela diz que tanto faz e ele pergunta pra de branco qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Carla. Ele também pergunta qual o nome da de preto e ela fala que o nome dela é Di, então ele fala que é um prazer conhecê-las. Ele pergunta da onde elas são e ela fala que são dali mesmo. Ele pergunta se elas são dali mesmo de Miami e elas dizem que sim. Ele pergunta o que elas estão fazendo por ali e a de preto diz que elas só estão relaxando. Ele pergunta se elas estão namorando e fala que elas são muito gatinhas, mas a de preto diz que não e fala que ela é solteira. Ele pede o número dela, mas ela diz que não e fala que ela está bem. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que está ok. E como ele não consegue pegar o número da de preto, ele tenta pegar o número da de branco. Ela pergunta quantos anos ele tem, ele fala que tem 21, então ela fala que tudo bem. Ele pede para ela digitar para ele e pergunta para de preto por que ela não quis dar o número para ele. Ela fala que está bem, ele pergunta por que não e mais uma vez ela diz que ela está bem. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e ela diz que não. E diz também que ela só não está interessada. Ele diz que não vai mais falar com ela e que ele quer conversar com a amiga dela. Ela diz que tudo bem e ele fala que a amiga dela é um pouco arrogante. E em seguida pergunta o que há de errado com a amiga dela. E a de preto diz que ela só não está interessada. A de branco pergunta se ele é dali mesmo, ele fala que sim e fala que ele é dali mesmo de Miami. E a de preto começa a chamá-la para ir embora. Ele fala que parece que vai chover e pergunta para de preto por que ela está se metendo entre eles dois. Ela diz que não tem nada para conversar com ele, mas ele fala que está tentando conversar com a amiga dela. Ele fala para de branco que ele está querendo sair para comer alguma coisa e pergunta se ela quer ir com ele. E ela fala que pode ser. Ele pergunta se ela gosta de frutos do mar e ela pergunta frutos do mar e fala que ela gosta muito. Ele pergunta se ele pode levá-la e ela fala que pode ser. Ele fala que a amiga dela vai ter que ficar e a amiga dela pede com licença. E ele diz que ela não vai poder ir com eles. Ele fala que ligou para ela e que agora ela tem o número dele. A de preto fala que agora elas precisam ir. Ele fala que tudo bem e que foi um prazer conhecê-la. E ela dá tchau para ele. E agora, quando ela se aproxima tentando falar com ele, ele fala que não está ouvindo bem e pede para ela dar a volta. Ela pergunta se ele quer sair para buscar alguma coisa para comer, ele fala que ia ligar para ela mais tarde, mas se ela quiser, eles podem ir agora. Ele fala que o carro dele só tem 2 lugares, enquanto a de preto fala que é um carro muito legal. A de branco fala que ela vai de Uber. E a de preto pergunta o que de Uber? A de branco diz que sim, e a de preto pede com licença. E já o Tico pede para elas ficarem calmas e diz que ele não quer que elas briguem por ele. Ela fala que não vai de Uber e o Tico pergunta se ela gostou do carro dele, ela fala que gostou. Ele pergunta se ela sabe que carro é esse, ela fala que é uma Ferrari. Ele pergunta para de preto se ela já esteve antes em uma Ferrari e ela diz que sim. Ele também pergunta para de branco e a de branco diz que não. Ela diz que ela está até combinando com o carro dele e ele fala que é verdade e pede para ela dar uma volta. A de branco pergunta se ela pode entrar e ele fala que o carro só tem 2 lugares e pergunta se ela vai deixar a amiga dela. E a de branco pergunta, Carla. E a de preto pergunta, Mano. E mais uma vez a de branco pergunta, Carla. E a de preto pergunta se ela vai deixá-la ali. Bom, resumindo, a de branco estava querendo ir com ele e a de preto estava atrapalhando. Ele fala com a de preto que isso não é um problema, mas ela fala que o problema dela é ele. Ele pede para ela esperar e pergunta qual o problema dela com ele. E ela pede para ele simplesmente deixá-la dirigir. Ele pergunta deixar o quê? E ela fala dirigir. Mas ele pede para ela não tocar no carro dele porque senão vai ficar manchado. Ele pergunta se ela vai pagar para lavar e ela fala que ela vai pagar. Ele pergunta por que ela está falando com ele agora. Ela diz que não queria falar com ele no começo porque ela não conhecia. Ele pergunta por que ela está ali e ela fala que está ali pela amiga dela e não por ele. Ele fala que ela acabou de dizer que ela gostou do carro dele e ela fala que é um carro legal. E já nesse momento, quando
Quando ele convida a de branco para entrar, a de preto fala que elas não vão. Ele pergunta para onde ela vai e o que ela quer dizer com isso. Ele pede para que ela deixe a amiga dela ir com ele, mas ela diz que não e dá tchau para ele. E já ele fala para a de branco entrar. A de preto pergunta para a de branco se ela realmente vai com ele. A de preto pergunta o que ela está fazendo e como ela vai voltar para casa. O Chico fala que ela que tem que descobrir e que talvez ela possa pegar um Uber. E a amiga dela fala que um Uber chega muito rápido. A de preto pergunta se ela está falando sério e diz que ela vai embora. E a de branco diz que para ela tanto faz. O Chico diz que ele gostou muito de conhecê-la e ela pede desculpas pela amiga dela. Esse vídeo começa com Landan dizendo o que é isso e fala que tem uma gatinha se aproximando. O Landan se aproxima e diz pra ela: "Lindo cabelo, meu amor." Ela agradece, mas continua andando. Ele tenta se apresentar e pede pra falar com ela rápido. E ela pergunta conversar sobre o quê. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é muito linda. E ela agradece. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Miami, mas ela fala que não. Ele pergunta por que ela está olhando assim pra ele e ela fala porque não tem ninguém ali por perto. Ele fala que ela não precisa se preocupar e que ele vai dar um passo pra trás. Ele fala que ele só achou muito linda e que ele acha que eles deveriam se conhecer. Ela agradece, mas fala que não está com tempo e que ela também não está interessada. Ele pergunta se é verdade, ela fala que é verdade. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que é de Nova York. Ele fala que ele também é de Nova York, mas ela fala que não é verdade. Ele fala que ele jura, mas ela fala que não é. E ele pergunta por que ele mentiria dizendo que é de Nova York. Ela pergunta de que parte, ele fala que é de Rochester. Ela fala que é do lado norte de Nova York, que não é Nova York. Ele fala que ainda assim é Nova York e pergunta como assim. Ele pergunta se eles não podem se conhecer, mas ela fala que precisa ir. E ele diz que tudo bem. Ele caminha em direção ao carro e fala que essa é a terceira tentativa fracassada e que nós vamos ver o que vai rolar. Ele fala que ela está voltando e que ele quer ver qual vai ser a desculpa. E ele pergunta: "Ela está tirando foto do meu carro?" Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se esse carro é dele. Ele diz que sim, que o carro é dele e pergunta e aí. Ela pergunta que atitude é essa e fala que ele estava tentando falar com ela ainda há pouco. Ele fala que é verdade, mas que ela já fez a escolha dela. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta como assim e fala que ela acabou de rejeitá-lo. Ela fala que ele tem um carro muito legal e que ela só voltou para dizer isso para ele. E ele pergunta se ela tirou uma foto do carro dele. E depois que ela fala que tirou a foto, ele pergunta por que ela fez isso. Ela fala porque é um carro legal. Ele se despede dela dando um ótimo dia pra ela, mas ela fala que não, e ele pergunta como assim não. Ela pede pra ele sair do carro, mas já ele pede pra ela dar a volta. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta, e aí? E ela fala, então. E ele pergunta, então o quê? Ela fala que eles podem conversar, ela pode entrar ou ele pode sair. Ele fala que dá pra conversar dali mesmo e que ela não precisa entrar pra isso. Ela pergunta por quê e ele pergunta como assim por quê. Ele fala que obviamente ela não queria falar com ele no começo e porque agora ele deveria querer falar com ela. Ela pergunta por que não e ele fala que ela que tem que dizer. Ela fala que ele está fazendo o jogo duro, mas ele fala que não está e que só está tratando da mesma maneira que ela o tratou no começo. Em seguida ele pergunta e aí e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela fala que gostou do carro dele e ele fala que ele já sabe disso. Ela fala que está ali porque ela quer conhecê-lo e ele pergunta por que só agora ela quer conhecê-lo. Ela pergunta por que não e ele pergunta como assim não, sendo que ainda há pouco ela não estava interessada. Ela fala que tudo aconteceu muito rápido e que depois ela pensou melhor e resolveu voltar. Ele diz que não quer falar com ela e ela pergunta se ele está falando sério. E ele pergunta se parece que ele está brincando. Ela pergunta se ele vai passar por cima dela e ele fala que é claro que não vai fazer isso, mas ele não está interessado. E em seguida ele pergunta o que ela está fazendo ali e pergunta o que aconteceu. Ela fala que obviamente ela quer falar com ele. Ele pergunta o que ele tem para falar com ela e ela fala que eles podem conversar. Ele fala que eles já estão conversando e pergunta e aí. Ela diz que não falou com ele no começo porque ela não pode sair falando com todo mundo na rua. Ele fala que ele não é todo mundo e que se ela não se
se interessou por ele, ele também não está interessado nela. Ela diz que se interessou por ele e ele pergunta por que só agora. Ele fala que ela não estava interessada no começo e que ele não vai trabalhar no tempo dela. Ele fala que é isso que ele quer que ela entenda e pergunta se ela entendeu. Ela fala que acha que sim, ele fala que não vai trabalhar no tempo dela e que as coisas não vão acontecer quando ela quiser. Ela pergunta então o que ele quer fazer e ele pergunta por que ele daria o tempo dele para ela e pede uma só razão para isso. Ela fala porque ele já passou pela mesma situação que a dela. Ele fala que passou e diz que não foi boa a experiência. Ela diz que ela pode dar uma ótima experiência para ele. Ele fala que ações valem mais do que palavras. Ela diz que ela pode mostrar isso para ele e ele pergunta como assim. Ela fala que não sabe. E mais uma vez ela fala que não sabe e pergunta o que ele quer fazer. Ela pergunta se esse vai ser o primeiro encontro dos dois. E já ele pergunta por que ele levaria uma mulher para um encontro que não quis falar com ele no começo e que só voltou por conta da Lamborghini. Ela fala que é um carro muito legal, mas que ela não voltou só por conta da Lamborghini. Ele fala que até a levaria para sair, mas se ela pagasse a conta no primeiro encontro. E depois de dizer que ela pagaria, ela pede para tirar uma foto com o carro dele e ele fala que ele vai sair. Ele pede para ela chegar mais perto. Ela pergunta se é ali e ele fala que sim. Ele fala para ela dar uma olhada na foto. Ela fala que ficou muito legal e ele fala que essa é a última vez que ela vê o carro dele de tão perto.